Gente, então, o Glauber Braga não foi cassado. Isso porque as más línguas dizem por aí que o governo, despejou o nosso dinheiro. Mas, em contrapartida, a Carla Zambelli também não foi cassada. E isso por pura justiça. Mas vamos falar aqui de uma outra coisa. Que semana atípica! E eu não sei se vocês perceberam, mas a Suprema Corte estava em todas. Eu vou dar os fatos e eu juro que eu vou chegar a uma conclusão. Mas, se a gente puxa a história só um pouquinho, você fica chocado com o tamanho do absurdo que estava aí, na cara de todo mundo. Mas muita gente preferiu não ver, até agora. Então, vocês lembram quando o Brasil era uma democracia? Porque parece que o STF esqueceu. E, curiosamente, o esquecimento deles pode ter um preço, talvez, 3,6 milhões por mês. Mas isso é pura especulação das vozes da minha cabeça. Vamos aos fatos. Vamos começar por onde a bagunça foi oficializada. Dia 21 de agosto de 2023. O dia em que o STF decidiu que, sim, juízes podem sim julgar casos de clientes dos escritórios das esposas, primos, maridos, filhos, agregados e papagaios. E não, isso não é imoral. Isso é, a partir daquele momento, constitucional. O Brasil até olhou e pensou que, cara, isso tá muito errado. A mídia respondeu: cala a boca, porque criticar o STF pode beneficiar o Bolsonaro. A esquerda disse: criticar o STF é fascismo. Mas a corte olhou e falou: obrigada, súditos! Agora estamos oficialmente liberados. Aquilo ali não foi só uma decisão. Aquilo foi o alvará administrativo da imoralidade institucionada. Avançamos para 2025, também conhecido como dias atrás, início dessa semana. O jornal O Globo, e sim, O Globo, solta a bomba. A mulher do Alexandre de Moraes, dona Viviane, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. 129 milhões em 3 anos, pagos a 3,6 milhões por mês. E esse valor para um escritório com 11 advogados, sendo 3 da família do ministro. Vamos repetir porque eu quero te escandalizar? 3,6 milhões por mês. O contrato da família Moraes chocou a advocacia. O valor surpreendeu todo o meio jurídico. E eu entendi, ninguém sabia. Nem o COAF, né? Nunca nem viu. E o melhor, ou pior, o contrato não define processo, não define causa, não define nada. É tipo: oi, escritório da esposa do Alexandre de Moraes, você existe? Então toma 129 milhões. E aí o celular do dono do Banco Master revelou o diálogo. Os pagamentos para Viviane, esposa de Alexandre, são prioridade. Não podem falhar de jeito nenhum. Mas é claro que não pode, né? Em Brasília, isso se chama investimento em estabilidade institucional. Mas vem cá, você lembra da decisão do STF que liberou geral para juízes julgarem clientes das esposas? Pois é, na época os ministros pareceram só criativos, talvez atrevidos. Agora eles parecem visionários. Eles remodelaram o Código de Processo Civil antes de precisar dele. Eles escreveram a regra antes de usar a regra. Impressionante. É tipo o cara que cria a própria lei para justificar o crime perfeito, mas, meu amigo, perfeito só Jesus Cristo. Aí, no meio disso, entra ele, o nosso protagonista do universo cinematográfico do ativismo judicial, Dias Toffoli. A imprensa revela que Toffoli pegou carona em jatinho para ver final do Palmeiras com Augusto Botelho, advogado de um dos diretores do Banco Master. Um cara mega lulista, do grupo Prerrogativas. E pouco tempo depois, tcharam! Toffoli puxa o caso Master pro STF e coloca tudo em sigilo máximo. Tipo, se respirar perto, já tá obstruindo a justiça. Mas calma, piora. A Operação Carbono Oculto da Polícia Federal desencadeou uma investigação que levou à seguinte matéria. O mesmo ministro Toffoli, que está em todas, voou em avião associado a Beto Louco,
acusado de lavar dinheiro para o PCC. E atualmente está foragido. E aí você pode pensar, bicho, não é possível que o Toffoli fez isso. E o mundo responde que sim, ele fez, porque ele é muito desses. Aliás, sobre esse negócio do Beto Louco, uma fofoca rápida. Foi ele que em 2024, quando atualmente o famoso Monjaro não havia sido aprovado pela Anvisa, enviou umas canetinhas para o Alcolumbre. O que mostra que os caras deviam ser bem amigos, né? Porque só um amigo para poder entrar no Brasil com remédio não autorizado pela Anvisa. Pois é, Alcolumbre também é outro que tá em todas. Mas agora pega essa ironia. A Polícia Federal descobre um esquema bilionário de roubo de aposentados no INSS. E o caso vai para onde? Pro STF. E o processo caiu com quem? Dias Toffoli. Mas você sabe o que aconteceu após o Toffoli pegar essa relatoria? Nada. Silêncio. O processo entrou em estado vegetativo. Mas aí, a PGR, e pra mim foi estranho partir da PGR, tá? Achou estranho esse caso ir pro Toffoli sem sorteio. E aí ele pediu pro Barroso que o Toffoli fosse retirado da relatoria e que, de fato, um sorteio fosse realizado. E aí esse processo foi parar com o Mendonça. E você sabe o que aconteceu depois que o Mendonça virou relator do caso do INSS? Busca e apreensão, quebra de sigilo e investigação andando. Ou seja, o processo só começou quando saiu das mãos do ministro, que voa com o investigado e vai a jogo com o advogado de banco envolvido em caso que ele coloca sob sigilo máximo. Isso é Brasil. E olha que eu nem tô falando do caso da delação do Sérgio Cabral, onde o Cabral delatou o próprio Toffoli, dizendo que ele pagou para o ministro 3 milhões para que o ministro mudasse seu voto. Coisa que, de fato, ele fez. 2 meses depois, o Toffoli mudou seu voto. Mas, no final das contas, o Toffoli acabou votando pela anulação do Cabral, que o acusava. Porque ninguém pede mais que as coisas sejam escondidas. Atualmente é tudo muito escrachado. E ninguém faz nada. Mas tá, já falei da semana do Toffoli, do Alexandre e sua esposa com seu contrato milionário. Deixa eu falar do Gilmar Mendes agora, que já se acha o dono da justiça, da monarquia, do Senado e talvez do sistema solar, porque ele decidiu. Vou mudar a lei do impeachment da minha própria cabeça, porque a direita vai fazer maioria em 2026, e aí eles podem jogar tudo que nós fizemos no ventilador e empichar um de nós, do nosso seleto grupo. E isso o Gilmar não pode deixar. Porém, ele não contava que a imprensa ia chamar isso de golpe. E aí ele ficou todo ofendido, como o imperador fica quando o plebeu reclama do imposto. Até porque, por essa movimentação da mídia, nenhum de nós esperava. Tava estranho. Porém, com medo da repercussão e talvez com medo dos projetos que começaram a ser discutidos pelos senadores, ele arregou parcialmente. Mas arregou como? Dizendo: o Congresso está ajustando o projeto para incorporar as minhas orientações. Ou seja, ele recuou, mandando ainda mais. Valendo. Eu acho que foi o jeitinho que ele arrumou de peidar na farofa, mas sem parecer que ele tinha peidado na farofa. Porém, deixando claro que a coleira do Senado estava lá e que a sua vontade seria votada. Valendo. Tá. A próxima informação me pegou muito de surpresa. E veio da Andréa Sadi, que contou que Flávio Dino procurou os ministros suplicando apoio para investigar as emendas parlamentares. Caso contrário, o caso poderia ser arquivado. O inquérito das emendas, pá! Já era. Não por ética, mas porque, segundo a Andréa Sadi, se ele seguir sozinho, ele vai tomar um impeachment. Ou seja, até entre eles, o medo tá correndo solto pela primeira vez. Os próprios ministros estão meio que admitindo que mexer em emenda é pedir para alguém puxar o seu passado e pode ser que ele não seja tão limpinho. E aí parece que o Dino não tá querendo comprar esse BO sozinho. O problema é que os ministros estão expostos demais para poder peitar o Congresso, que já dá sinais que tá ficando de saco cheio. Bateu um traseiro suado, sim. E aí, vendo o caos que se tornou a Suprema Corte durante sua presidência,
o Fachin chega com a ideia de instalar um código de conduta para ministros. Um manual bem simples. Divulgar viagens em jatinhos, divulgar cachês, divulgar conflitos de interesses. E você sabe o que os ministros disseram? Nem a pau, Juvenal. Não, mentira. Na verdade, eles acharam um absurdo e disseram que não precisavam disso. Sério, segundo as matérias, os ministros ficaram furiosos porque imagina ter que divulgar quanto esses caras estão ganhando por palestra. Pois é, né? Mó doideira. Imagina um funcionário público tendo que dar satisfação sobre em qual jatinho de empresário investigado ele tá andando. E aí os caras ficaram pé da vida porque, aparentemente, como que fica a moral da corte que tá salvando a democracia com a esposa ganhando 3,6 milhões por mês de um banqueiro? Como que fica? Imagina ter que dar satisfações. Pode ser algo muito humilhante para um olimpiano. Que doideira. Mas tá, agora nós chegamos no ponto central, porque tudo isso estourou na face do Supremo em apenas 3 dias. Por que será que o STF recuou, mesmo que só na aparência? Talvez porque, pela primeira vez em anos, a imprensa se voltou contra eles, o Senado se voltou contra eles, a sociedade se voltou contra eles e até o mundo jurídico, aquele, sabe, que gosta de brincar de mudinho e sempre passou pano, pois é, também se voltou contra eles. E aí, meus amigos, talvez até os imperadores temam a revolta. Mas eu tenho uma outra teoria que talvez, só talvez, todos esses escândalos envolvam pessoas poderosas demais. E não seria apenas uma queda para os políticos envolvidos, seria um tombo, o fim de suas carreiras. Então, assim, pensando como eles, se eu estivesse no lugar dessa galera, eu mesma ia começar a vazar as coisas na imprensa como uma espécie de recado. Ou você para tudo isso, ou você cai junto comigo. Mas isso, como eu disse, é só uma teoria minha. Banco Master, PCC, jatinhos, contratos milionários, sigilos máximos, mudança monocrática na lei do impeachment. Tudo junto. Aí tá ficando difícil vender na imprensa como normalidade institucional, como salvação da democracia. Né? Como eu disse, a semana foi bem agitada. Mas na percepção do povo, depois de tudo isso, o Supremo deixa de ser um poder judiciário e se autoproclama um poder absoluto. E poder absoluto, minha gente, não existe. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça e a pergunta que ele encaminha é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito, muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E só para encerrar esse vídeo, eu vi muita gente criticando a dosimetria da pena aprovada no Congresso e já com o anúncio que será votado também no Senado. E uma coisa que é preciso que fique bem clara: o próprio presidente Bolsonaro defendeu a aprovação desse projeto. E ele sabe que ele não vai ser o grande beneficiado, mas ele disse que pessoas como a Débora do Batom precisam voltar a viver com seus filhos sem o terror da separação por um crime que não cometeram. Para quem está solto aqui fora, vivendo suas vidas, um dia, uma semana, um mês, pode não ser muita coisa, mas para quem está preso, é uma vida se acabando, dia após dia. Boa tarde, meu nome é Noemi, sou mãe do Rodrigo Moro e venho aqui para dizer
eu apoio a anistia geral, ampla e restrita, mas eu peço, pelo amor de Deus, que vocês votem pela anistia que vai dar a liberdade para eles agora, para voltarem para o Natal, para suas casas, para estarem com nossas famílias, para que o meu filho possa sair da prisão, que já está 1 ano preso na Argentina. Nós estamos em época de festas, ele já passou um Natal preso. Nós queremos os nossos familiares livres para poder estar neste Natal dentro de suas casas, para que eles possam estar fora das cadeias. Nós queremos que vocês votem pela dosimetria, que é uma medida de imediato, e deixamos para que a anistia geral, ampla e restrita possa ser trabalhada entre 2026 e 2027. Mas nós, familiares, não aguentamos mais. Queremos os nossos familiares livres. É isso que eu venho falar a todos. Muito obrigada. E vem cá, eu admiro ainda mais o presidente Bolsonaro por isso. Ah, Bárbara, mas essa dosimetria não adianta nada. Para a mãe do filho que tá preso, adianta. Mas vem cá, não vamos parar aqui. Inclusive, eu insisto, a gente mal começou. E isso também tem que ficar claro. Mas aproveitando que você ficou até aqui... Isso que a gente está vivendo parece democracia ou algo minimamente justo para você? Para que a gente consiga mudar a política do Brasil e deixar um legado de liberdade para os nossos filhos e netos, precisamos fazer com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Mesmo correndo um baita risco de desagradar essa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo em Brazuela. Agora, se esse projeto vai dar certo ou não, não depende só de mim. Você que está me assistindo também tem o poder de decidir se os conteúdos do meu canal vão trazer mais gente para lutar ao nosso lado. Nessa Brazuela em que vivemos, os vídeos do Te Atualizei só continuam sendo possíveis por causa das pessoas que assinam o meu site e se tornam membros da minha família. Então, se você puder e quiser, entra pra família. Assim você apoia o meu trabalho, permite que a nossa visão sobre os fatos da política chegue até mais brasileiros e aí não irrita um povinho aí que não gosta muito da gente. Com apenas 10 bonoros por mês, você libera seu acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os episódios do Te Barbarizei, os meus documentários sobre temas importantes da política, entre vários outros conteúdos. Com apenas 10 bonoros por mês, eu juro, você vai fazer toda a diferença. Bora então fazer parte dessa mudança comigo? Entra pra família! Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Assinando teatualizei.app, você financia o meu trabalho contra toda essa galera aí que eu citei no vídeo. E olha, os caras estão vindo com tudo. Processo, inquérito e as ameaças de sempre. Dá medo, óbvio. Mas a gente vai com medo mesmo assim, porque recuar nunca foi uma opção. Com 10 esbanjas por mês, você faz toda a diferença no meu trabalho e tem acesso, além de conteúdos exclusivos, a uma espécie de rede social que eu queria muito que ficasse gigante, onde a gente está bem alinhado. A gente está comemorando as vitórias, superando as derrotas e decidindo qual vai ser o próximo passo. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Essa recuada é medo ou o Supremo tá pegando impulso para atacar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.